Bem-vindos ao Jogo Limpo Cast. O assunto de hoje é o novo técnico do Flamengo. Já segue o nosso canal, ativa as notificações para você não ficar de fora de nada do que acontece no mundo do futebol. Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo. Será que ele, mesmo fora das quatro linhas, vai conseguir superar a Carpegiani? Hélio, já tem muita gente comentando, fazendo comparações. A pressão vai ser grande. Realmente, essa comparação que a torcida anda fazendo tem muito a ver. O Paulo César Carpegiani foi um grande jogador. O Flamengo encerrou a carreira dele precocemente, aos 31 anos de idade, porque sofreu uma lesão e aquela lesão não curava. Mas é bem interessante também conhecer um pouquinho da história dele. Ele morava em Erechim, no Rio Grande do Sul. Foi para ser contratado pelo Grêmio, foi jogar no Grêmio. No meio do caminho, o carro quebrou, ele voltou para casa, ninguém do Grêmio entrou em contato com ele. 2 dias depois, ele pegou um ônibus, foi novamente para a capital para se apresentar no Grêmio, pegou um táxi, ao invés do taxista levar ele para o Grêmio, levou erradamente para o estádio do Inter. Ele acabou ficando lá, fez uma carreira maravilhosa, fez uma dupla com o Falcão de muito sucesso. Quando ele veio jogar no Flamengo, em 77, ele já pegou aquela seleção que o Flamengo tinha, né? Zico, Adílio, aquela equipe maravilhosa que acabou... Fez história. Fazendo aquela história toda que a gente conhece. Ele deixou de jogar futebol e depois de cerca de 2 anos com o problema, o técnico do Flamengo era o Dino Sani. O Dino teve um problema com o Moser e os dois discutiram na frente das câmeras, na frente da imprensa. Aquilo lá gerou um problema e acabaram tendo que tirar o Dino Sani. Nisso aí surgiu a ideia, pela liderança que o Carpegiani já exercia dentro de campo, ele era o capitão da equipe, resolveram chamar ele para ser técnico. Ele foi, num período de cerca de 8 meses, 6 meses, ele conseguiu ganhar ali um título carioca, ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial de Clubes. Foi realmente uma surpresa enorme para todos. E para o Flamengo foi a glória. Felipe Luiz conhece o elenco, conhece os bastidores do Flamengo, assim como o Carpegiani. Ele conhece o Flamengo como funciona por dentro, né? Olha, tem inclusive um episódio curioso aí que mostra muito bem, talvez, a diferença entre um envolvimento de um técnico com sua equipe e a diferença entre um técnico profissional e um jogador que saiu há pouco tempo ali do dia a dia. Ele põe muito coração nessa situação também. E esse é um dos motivos, inclusive, que eu acho que vão ajudar muito no sucesso do Felipe Luiz. Por exemplo, quando o Flamengo disputava a Libertadores de 81, o Carpegiani entrou em julho, mais ou menos, a gente já estava no meio da Libertadores. O Flamengo foi para a final num jogo com o Cobreloa. Era aquela final que você tinha um jogo cá e outro lá. E aí, no Maracanã, o Flamengo ganhou de 2-1 do Cobreloa. Foram para o Chile e lá tinha um jogador do Cobreloa que se chamava Mário Soto. Ele era muito violento. E disseram que ele jogou, inclusive, com uma pedra escondida nas mãos para agredir os jogadores do Flamengo. Foi uma situação, um jogo muito complicado. Eles ganharam, né, de 1-0, mas o juiz não controlou a partida. Foi uma violência absurda e aquilo deixou os jogadores do Flamengo todos muito enfurecidos com aquela situação. Bom, e teve uma terceira partida, porque um jogo de ida e volta, 2-1 no Maracanã e depois 1-0 no Chile, a federação ordenou que fosse em campo neutro. E aí foi em Montevidéu essa partida. Em Montevidéu, o Flamengo conseguiu se sair muito bem
E, ao final, cerca de 43 minutos do segundo tempo, o Flamengo já ganhava de 2-0. O Carpegiani colocou o Anselmo, que entrou em campo, foi direto no Mário Souto, desferiu um golpe violento, o Mário Souto caiu, ficou desmaiado no chão, o juiz expulsou o Anselmo e o Anselmo saiu de campo. Violência. O Carpegiani colocou o Anselmo exatamente para ele vingar os jogadores do Flamengo pelo que sofreram na partida lá no Chile. É claro que, como técnico, depois ele foi muito criticado, mas os jogadores aplaudiram ele. Porque porque acharam que realmente foi uma vingança à altura. E ali o Flamengo se consagrou campeão da Libertadores e depois foi para o Mundial com aquele comprometimento. Inclusive, quando faziam entrevistas com o Zico, os outros jogadores também, todos eles, Moser, todos eles elogiavam muito o trabalho do Carpegiani, porque houve aquele envolvimento, aquele carinho, aquele cuidado que só com um técnico que eles se sentiram participantes acolhidos, do né? mesmo, exatamente, acolhidos no mesmo objetivo, eles poderiam fazer, se entregaram completamente. E eu imagino que isso vai acontecer agora também nessa equipe. Você viu o próprio Gabigol como ele já está. Já é outro. Já é outra partida. Parece que voltou a ser o Gabigol de 2019. Inclusive, na partida do jogo passado, isso foi muito comentado até pelos próprios torcedores aí na internet. Tem umas perguntinhas aqui, depois eu vou repassar para você. Inclusive, se vocês quiserem, podem comentar, deixar aqui embaixo suas perguntas, que a gente vai pedir para o Hélio responder aqui. E o pessoal está fazendo muitas comparações, né? Dizendo que o pessoal estava com mais vontade, que estavam criando mais jogadas. Você viu isso também? Isso aí tem muito a ver realmente com essa sensação de acolhimento. Porque um técnico que chega já de um longo trabalho, uma estratégia totalmente diferente. Ele tem que, primeiro, conhecer os jogadores, implementar o estilo de jogo dele, o modelo. Nem sempre os jogadores aceitam muito aquilo ali, ou às vezes não concordam, mas ele tem que se impor. No caso do Felipe Luiz, por exemplo, a grande diferença é que, como ele já jogava praticamente com todos, já conhecia essa equipe, o estilo de jogo de cada um, então isso facilita muito, além do congraçamento que já existe entre eles, a parceria, então isso facilitou bastante. Ele fazia parte desse elenco. Isso aí com certeza vai ser um diferencial daqui para frente nessa equipe do Flamengo. Não sei até quando, mas tem uma outra vantagem ali também. Nessa comparação que a gente faz com o Carpegiani praticamente é um grande jogador, parou de jogar e depois foi ser técnico. O Felipe Luiz, ele vem se preparando desde o período em que jogava para ser um técnico de futebol. Importante. Então ele fez os cursos que deveriam fazer, ele estudou, ele se preparou, quando deixou de jogar, foi técnico do sub-17, depois foi campeão mundial do sub-20, um título inédito que o Flamengo não tinha. Então, é muito mais razão para acreditar no sucesso do Felipe Luiz hoje. E já temos aí, não podemos nos esquecer, nós temos aí um Mundial em 2025, que o Flamengo já está fazendo parte Já se classificou. Já está classificado. Então, pode ser até que a história se repita aí. Vamos aguardar, né? Inclusive, Hélio, né, ele mesmo já falou que se inspira também no Jorge Jesus, né, no estilo do Jorge Jesus. Tem aí já muita gente brincando aí, Felipe Jesus. Né? Você acha que existe essa semelhança no estilo deles? Olha, a semelhança que pode haver é porque, como o Felipe Luiz foi um dos jogadores naquela equipe de 2019 comandada pelo Jorge Jesus, então ele
teve muito aprendizado ali. Ele aprendeu Tem muito com o Jorge né? Jesus. Então existe realmente isso aí, uma influência do Jorge Jesus. Mas eu acho que termina aí. O Jorge Jesus realmente ele é um técnico muito sério, muito inteligente, muito competente, mas eu vejo situações um pouco diferentes. O Felipe Luiz tem um estilo mais amigável, um estilo menos forte como o do Jorge Jesus, mas um conhecimento também muito grande, um conhecimento que ele traz desde a época de jogador. Eu acho que o Felipe Luiz, no Flamengo, ele vai ter um futuro mais promissor e acho que ele vai se sair talvez até um pouco melhor do que o Jorge Jesus. Tá prometendo, né? Além disso, também o Felipe Luiz ele traz uma bagagem internacional, né? Depois de jogar tanto tempo na Europa. Isso aí também é o que eu acho que vai ajudar bastante, porque, por exemplo, para o Mundial de Clubes da FIFA de 2025, nós temos ali 12 seleções classificadas na Europa. São 6 da América do Sul e 12 da Europa. Então, ali, o conhecimento que o Felipe Luiz traz, a bagagem que ele traz por ter jogado esse tempo todo na Europa, vai ajudar bastante. Ele já conhece esses clubes europeus. É verdade. Então, o estilo que ele vai poder implementar ali, nessa equipe do Flamengo, eu acho que vai ajudar bastante. Pode fazer a diferença, né? Eu estou bem confiante nessa decisão que a diretoria teve aí de contratar como técnico o Felipe Luiz. Acho que foi muito acertado. E você, torcedor do Flamengo, também está confiante na atuação do Felipe Luiz como novo técnico do Flamengo? Responde aqui pra gente nos comentários. Hélio, eu vou ler agora aqui alguns comentários de alguns torcedores, tá? Primeiro comentário. Carpegiani gerenciou bem as estrelas do Flamengo no passado, né? Será que o Felipe Luiz vai conseguir fazer o mesmo com esse elenco? Claro, mais ou menos a mesma coisa. Eles eram, no caso do Carpegiani, eles eram grandes amigos, jogaram juntos desde 1977 e depois ele se tornou técnico em 81, praticamente a mesma equipe. E o Felipe Luiz, a mesma coisa. Desde 2019 ele está com esse pessoal aí, com todos eles aí. É claro que algumas mudanças, mas ele não deixou o Flamengo, ele continuou no sub-17, como técnico do sub-17, do sub-20, no qual ele foi campeão. Então, ele está ali acompanhando, está no dia a dia, no ninho do urubu. Então, isso aí foi importante, inclusive, para ele conseguir ter comando sobre essa equipe do Flamengo. Ele conhece ali os bastidores, né? Mas, Hélio, uma coisa também que eu vi os internautas aí comentando é sobre a questão da individualidade dos jogadores, né? Como é que você vê? Você acha que isso vai ser um grande desafio para o Felipe? Isso aí é uma outra grande vantagem que o Felipe Luiz leva. Porque como ele já conhece as características de cada um e ele já acabou de sair, deixou recentemente o futebol profissional, ele sabe a dificuldade que um jogador enfrenta quando você tira ele de posição. E ele conhece esses jogadores que estão no Flamengo, ele sabe qual é a melhor posição desses jogadores para que eles deem o máximo. Ele sabe o melhor lugar para colocar o Gabigol, ele sabe o melhor lugar para colocar o Pedro, para colocar a Arrascaeta, para colocar todos os jogadores do Flamengo. Então, esse conhecimento que ele tem vai ajudar muito. Parece que já começou a dar resultado, né? Na partida passada, o Gabigol brilhou, a Arrascaeta também. Fizeram lances que a torcida vibrou. Não, o time inteiro jogou muito bem. Você viu ali, o resultado, inclusive, não espelhou o futebol que o Flamengo jogou. Várias bolas na trave, lance de gol. O goleiro, que também é do Flamengo, brilhou ali porque impediu o Flamengo de fazer vários gols. Então, o Felipe Luiz já mostrou a que veio. Mais uma pergunta aqui. O Felipe Luiz tem boa visão tática, mas será que ele vai conseguir comandar o vestiário como mister? O mister comandava o vestiário na imposição. Ele era realmente muito rigoroso.
Eu acho que o Felipe Luiz pegou bastante disso aí. Eu acho que ele vai conseguir também. E já leva vantagem dele conhecer todos os jogadores, já conhece as características, sabe quais são também os defeitos que eles possuem. E ele sabe também que, pô, se é o sonho dele, ele já se preparava desde a época que jogava futebol. Então, ele sabe que não pode deixar os jogadores se impor para cima dele. Então, tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho. O Carpegiani montou um dos maiores times da história do Flamengo, mas ele era mais discreto e não se preocupava tanto com a opinião da torcida. Será que o Felipe Luiz vai conseguir lidar com a pressão da torcida? Não, na verdade, o Carpegiani já pegou o time pronto, o time montado, então não teve grandes dificuldades ali e o time realmente já brilhava. Não tinha porquê a torcida fazer tanta pressão, porque o time já ganhava tudo mesmo. Aquilo ali era um escrete de ouro, era um negócio. Aquele time do Flamengo de 81 era absurdo. E agora, eu acho que o Felipe Luiz não vai ter problema também, porque ele pegou o Flamengo, inclusive, com altos e baixos aí, ele jogando ainda, pegou alguns momentos em que a torcida estava insatisfeita, então ele sabe lidar muito bem com isso aí. Eu não acho que ele vai ter dificuldade, não. Agora, realmente, a torcida do Flamengo é complicado, porque um time como o Flamengo, acostumado a ganhar tudo. A torcida exige o tempo inteiro, ela quer ganhar, quer vitória, e às vezes 1-0... Se não tiver se o jogo não for brilhante, ela também não está satisfeita. É uma das torcidas mais difíceis do Brasil. Mas o Felipe Luiz, pelo tempo que ele já está no Flamengo, ele vai conseguir superar isso aí. Tem jogo de cintura, né? Espero, né? Então, gente, ficamos por aqui hoje. A torcida vai precisar ter paciência para conhecer o estilo do Felipe Luiz. Enquanto isso, deixe suas perguntas aqui, segue a gente nas nossas redes sociais e fique sempre por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol.